Glória a Deus, aleluia, salto cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Damos continuidade no assunto, comecei ontem, falando de o adulto ou criança espiritual, eu li em Hebreus capítulo 5, no versículo 13, 14 e 15, que fala do alimento sólido, e do leite espiritual, Eu vou ler só um verso aqui para nós entrar no texto de hoje. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal, amém? Então é importante nós ser adulto espiritual para nós ter discernimento do bem e do mal, amém? Então o assunto seria, se nós somos crente adulto ou somos crentes crianças. Isso é muito importante para quem ouve, para mim saber se eu sou criança ou adulto, e também para um líder, porque a gente vê muito líder tropeçando nesse ponto, ou seja, dando uma responsabilidade de um adulto para uma criança, ou seja, eu sou motorista, eu não posso, largar um carro ou um caminhão na mão de uma criança e deixar ele sair viajar, A gente vai ensinando, explicando, praticando, vendo se a pessoa está aprendendo ou não, Isso é como tirar carteira, tem que ter uma aula, tem que passar, nas provas, Então e eu falei ontem que a gente tem visto líder liderando com mentalidade de criança, falta de conhecimento da palavra, e isso leva a uma morte espiritual muitas vezes, amém? Hoje eu vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja bem, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contenda, e não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concede a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem quem planta e quem rega, mas que quem dá o crescimento. Ora, aquele que planta e que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque Deus, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Você vai vendo que esse texto, a gente vê como que a gente vê quando um líder, como um líder, ele não está tendo atitude de maturidade. A gente vê líderes criança espiritual. E esse texto vai dizer Esse texto é Tu quer ver um exemplo muito simples, quando tu vê que um crente não tem maturidade, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um presbítero que está liderando, Você vai ver como. Quando há uma divisão na igreja, Porque eu sou motorista, E eu me converti sendo motorista. Então, cada cidade que eu ia, eu procurava uma estação de rádio para escutar um programa evangélico, onde será pregada a palavra, E quando é que eu vejo quando um líder ele não tem atitude de maturidade e está liderando uma igreja? Quando ele está pregando a palavra na rádio, você preste atenção nisso. E 9 vezes ele fala o nome da placa da igreja dele e uma vez fala de Jesus. Você está entendendo? Ele fala mais do ministério dele, da placa dele, do que da palavra de Deus. E isso a Bíblia diz o que é? Que isso é carnal. Por isso sois carnais, porque é divisão. Um diz que é de Apolo, um diz que é de Paulo. Você está entendendo? Então hoje, quando um líder, ele ora somente pela sua igreja, pela placa da sua igreja, e não ora pelos ministérios em volta, isso é uma atitude carnal. Paulo diz que vocês sois carnais, crianças em Cristo. Então uma criança em Cristo ele é carnal. Então isso, a carne não é do reino de Deus, E sim o que é espiritual. Então isso é uma meninice diante dos olhos de Deus, Isso serve para liderança, e para quem ouve e para quem está liderando também, Porque é a palavra de Deus, não é o Moisés que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, Paulo diz que vocês são carnal, porque um diz que é de Apolo, um diz que é de Paulo. Nós não somos nada, disse Paulo, Cristo é tudo, é Ele que dá o crescimento, eu planto, tu rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, tudo é para o reino, não é para a placa do ministério, não é para a igreja, Isso é uma meninice espiritual, isso é um líder menino, não é um homem maturo. Você está entendendo? Ele não tem visão de águia, ele está pensando somente na sua igreja, quer encher a sua igreja, quer levar o nome da sua igreja. Nós temos que levar o nome de Cristo Jesus. Amém? Então isso Deus vem falando forte no meu coração, que isso não é atitude de homem, isso é atitude de criança. Então ele deixa bem claro: leite vos dei a beber,
não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais, é carne, quando há divisão, né? Mais é falado da placa de Jesus, aleluia, do que de Jesus, se fala mais da placa, né? Então isso não é atitude de homem maduro, amém? Então isso é coisa de criança. Amanhã você está trazendo mais um ponto, né? Precisamos discernir, né? Aqui ele diz que quando nós não praticamos, no Hebreus 5,14, diz que quando nós não praticamos a verdade, nós não temos discernimento do bem e do mal, então nós estamos errando, amém? Que Deus abençoe o teu dia com essa palavra, em nome de Jesus.